Um dos perigos da hepatite é que ela pode não apresentar sintomas, mesmo na fase aguda. A maioria das hepatites crônicas são descobertas acidentalmente. Normalmente o paciente vai fazer uma cirurgia, o cirurgião pede a sorologia, o paciente vai num dermatologista fazer um tratamento cosmético e o médico pede. Ou o paciente vai no endocrinologista para ver se está com problema na tireoide, o endocrinologista pede e acusa. Quando os sintomas se manifestam, costumam ser bem característicos. O sintoma é uma fraqueza, um mal-estar, a urina começa a ficar escura e o que caracteriza, mas não quer dizer necessariamente que seja viral, é o surgimento do amarelo da pele e das escleras, né, das mucosas. Então o olho fica amarelo. Nem todos os casos de hepatite são provocados por vírus. A hepatite autoimune é uma doença crônica, é uma hepatite crônica também, que desenvolve através de uma predisposição genética. O organismo rejeita aquele fígado da pessoa e começa a agredi-lo, até chegar numa fase, como é uma hepatite crônica, em que há um comprometimento das funções do órgão. O tratamento é o mesmo utilizado para evitar a rejeição de um órgão transplantado. O tratamento da hepatite autoimune é uma imunossupressão. A gente dá um medicamento para barrar essa agressão que o organismo está fazendo nesse órgão, não reconhecendo ele como pertencente ao organismo. Não é à toa que os especialistas recomendam que as pessoas devem evitar a automedicação. O excesso de medicamentos pode provocar hepatite. A hepatite medicamentosa é um problema seríssimo. A grande maioria dos medicamentos são metabolizados no fígado. E este processo metabólico é muito individualizado. Depende de coisas que uma pessoa tem e outra não. Então, um medicamento que faz bem para você, faz mal para outra. E o medicamento que faz mal para outra, pode para você não fazer mal nenhum. Mas a maioria dos casos de hepatite é mesmo causada por vírus. A hepatite delta está sempre associada à hepatite B, porque esse vírus delta é dependente do vírus B. Então, ou o indivíduo adquire as duas juntas, ou ele já tem uma hepatite B e ele se contamina com a hepatite delta, ele faz uma superinfecção. A vacinação para B, ela na realidade protege para D. Porque como a D precisa do B, e a pessoa vacinada para B, ela não desenvolve a doença, não adquire a doença. Então também, consequentemente, ela também não vai adquirir a D. Normalmente a hepatite E tem uma fase aguda, mas não exige tratamento medicamentoso. Estudos brasileiros não documentam grandes surtos de E. E é uma hepatite também que ela cronifica, mas só em casos especiais. Por exemplo, pacientes transplantados, pacientes soropositivos para HIV, pacientes que são submetidos à quimioterapia, a imunossupressão que ele fala, quer dizer, abaixa a imunidade dessa pessoa. Surgiu uma hepatite F que o pessoal enterrou, seria uma também de transmissão fecal oral, idêntica à hepatite A e à hepatite E, mas que não foi confirmado, esse vírus não foi confirmado. O vírus G, sim, este foi confirmado, publicamos trabalhos sobre o vírus G, mas é uma hepatite que é muito rara, aparece associado com os outros vírus. A hepatite mais perigosa é causada pelo vírus C. É um vírus terrivelmente assassino, ela mata lentamente e silenciosamente. Temos 3 milhões de pessoas infectadas. Muita gente que, como eu, carregou o vírus por muitos anos e está já próximo a um transplante de fígado sem saber sequer que tem a doença. Essa muita gente é a grande maioria dos doentes, são 95% deles. O exame para hepatite C ele não era disponível nos bancos de sangue até 1992, então pessoas que receberam sangue ou derivado de sangue até 1992 são recomendados que façam o exame de detecção do vírus, porque se forem portadores, aí elas vão fazer uma investigação até chegar à necessidade ou não do tratamento efetivo com os antivirais. A hepatite C pode evoluir para cirrose e pode evoluir para o câncer de fígado. Quer dizer, uma cirrose vai, descompensa, leva uma descompensação hepática que pode levar a uma insuficiência hepática e óbito. Ou o fato de ter uma cirrose tendo um vírus B e em cima dessa hepatite crônica ele faz um tumor de fígado, esse tumor cresce, é um câncer de fígado grande e pode levá-lo ao óbito. A hepatite C, a transmissão dela é parenteral, quer dizer, ou através de
sangue contaminado, uso de droga injetável, tatuagem, piercing. A fase crônica da doença pode durar até 40 anos sem manifestar sintomas. Depois desse tempo de evolução em que ele não sente nada durante o tempo de evolução, aí é que vai aparecer a cirrose. No dia que você começar a sentir alguma coisa, aí não dá para fazer mais nada. A gente vai fazer o quê? Fazer um transplante em você. A causa mais frequente de transplante de fígado é a cirrose causada pelo vírus C. Nós diríamos que o grupo de risco hoje seja um grupo, primeiramente, de usuários e ex-usuários de droga. Em segundo plano, pessoas que receberam sangue de alguma espécie, ou transfusão ou doação de sangue, antes do ano 93, porque até então era desconhecida a doença e o sangue que circulava nos hospitais não era testado. Eu lembro de uma esposa de paciente que disse que depois que ele fazia barba, ela usava a mesma gilete para depilar a perna. Ele tinha hepatite C, ela se contaminou com hepatite C, por usar a mesma gilete que o marido usava. Sempre que o médico atende um paciente com hepatite C, ele orienta o paciente para que realmente não compartilhe cortadores de unhas, aparelho de depilação, mesmo que não haja a lâmina, ele provoca cortes e ferimentos na pele. E aí sim esse ferimento pode ser uma porta de entrada para o vírus. Nas manicures, o aparelho para poder esterilizar o alicate tem que ir acima de 250 graus, de preferência 300 graus centígrados, para realmente eliminar esse meio de contaminação. Nós da associação sempre orientamos a pessoa a procurar um teste. Ele lembra aquele teste de glicose, que a gente faz um furinho no dedo, em 2 minutos já se tem um resultado. É um teste muito simples. Hepatite C, por exemplo, durante décadas não havia um método diagnóstico, somente a biópsia. Agora existem métodos diagnósticos como a elastografia. Esse exame é simples, rápido e indolor. Em poucos minutos nós temos o resultado. A pessoa pode repetir quantas vezes forem necessárias. Isso é uma vantagem muito grande em relação a ter que repetir o procedimento de colocar uma agulha, que sempre é um procedimento de risco. O risco é pequeno, mas as complicações existem, o desconforto existe. Não há vacina contra a hepatite C. O tratamento utiliza 2 medicamentos. Nós temos o interferon e temos a ribavirina. O interferon é injetável, é aplicado 1 vez por semana. Os comprimidos de ribavirina devem ser tomados diariamente. Eles oferecem muitos efeitos colaterais. O interferon, por exemplo, pode dar dor muscular, dar gripe, ele deixa a pessoa cansada, pode ter perda de cabelo, principalmente para a mulher. Depressão, quadro de fraqueza, emagrecimento, ressecamento da pele, dores no corpo, dores nas articulações, dor de cabeça, dor em volta dos olhos, dor nas costas. Isso pode induzir anemia, às vezes, no paciente. Isso daí restringe, por exemplo, a capacidade cardiovascular desse paciente para uma atividade, por exemplo, esportiva intensa, e ele fica cansado rápido. Mas nem todo mundo que tem hepatite C consegue a cura. O tratamento ele não oferece a cura para todo mundo. Em alguns casos ele funciona, em outros ele não funciona. Hoje ainda 50% dos casos somente é que tem resposta. O indivíduo com hepatite C pode ir tomando a medicação, ficar totalmente curado. E depois que ele está totalmente curado, com mais de 3 anos, se ele não tiver evoluído para cirrose, se ele não tiver chegado na fase de cirrose, eu dou alta para esse paciente. Esse paciente está curado, tem vida normal. Tem um detalhe aí no tratamento. Todos aqueles que estão em tratamento devem fazer o exame da carga viral depois de 4 semanas. Por quê? Porque a ciência descobriu que quem negativa nesse período tem chances de até 90% de se curar. O tratamento da hepatite C é bastante caro, mas é possível obter ajuda para pagar. O Ministério da Saúde faz um trabalho muito bom no Brasil. Ele banca esse tratamento caríssimo do interferon para os portadores de hepatite. Pra você ter uma ideia, um tratamento desse, se nós fôssemos comprá-lo nós mesmos, íamos gastar em torno de R$50 mil. O contato social não transmite hepatite B, não transmite hepatite C. Quer dizer, o aperto de mão, o beijo, o abraço. Ah, mas a pessoa tomou no copo, vou isolar. Não, não precisa. O copo, a saliva não tem vírus, né? A lágrima não tem vírus, o suor não tem vírus, a urina não tem vírus. O vírus ele é presente no sangue. A escova de dente é um fator de contaminação.
O indivíduo contaminado, a escova de dente do indivíduo que é virêmico, ele precisa ter cuidado para que outras pessoas não usem essa escova de dente. Porque isto sim pode ser um fator de contaminação. Por quê? Porque é perfurante. Na hora que você escova, é impossível você não perfurar delicadamente a gengiva. Você faz isso ao escovar e a outra pessoa, se fizer isso também, pode carrear o vírus. Nós precisaríamos de ter mais campanhas esclarecedoras para a população. O governo tem essa responsabilidade. Milhões de pessoas estão condenadas a morrer hoje sem ninguém alertá-las sobre a possibilidade de terem o vírus. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. E aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau!